Olá, o nosso bate-papo de hoje é com o deputado distrital aqui do Distrito Federal, Leandro Grazi, professor, sociólogo, combativo aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, vem fiscalizando de perto as ações do governo distrital. Nós vamos bater um papo a respeito de como que está a nossa capital federal. Deputado, boa tarde e obrigado por atender a gente. Boa tarde, Sandro, a todos os nossos espectadores. Uma grande honra poder estar aqui neste momento tão delicado, tão dramático do DF e do Brasil, para pensarmos as soluções, para debatermos esses problemas e encontrar o caminho para solucioná-los. Deputado, o Distrito Federal foi um dos primeiros a fechar em março do ano passado e ter umas ações assim que a gente pensava que seria modelo para o Brasil. De repente, nós estamos num momento onde o Estado fechou agora, mas fechou para balanço. O que aconteceu? De fato, nós fomos a primeira, ou uma das primeiras unidades da Federação a estabelecer restrições. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi correto, acertou nessa medida. No entanto, poucos dias depois do primeiro decreto de isolamento, ainda em março de 2020, ele começou a flexibilizar essas restrições sem nenhuma justificativa. E ao longo da pandemia, ao longo de 2020, início de 2021, nós vimos uma descoordenação do governo em relação ao combate à crise. Primeiro, não monitorou os casos no Distrito Federal, não conseguiu fazer a testagem como poderia ter feito. Tivemos denúncias gravíssimas de corrupção na saúde, levando inclusive à prisão do ex-secretário Francisco Araújo com a cúpula da sua gestão. Há problemas seríssimos na assistência social, então os mais pobres, os trabalhadores desempregados ficaram muito fragilizados neste momento. Os programas atrasam, os benefícios atrasam, os CRAS e os CREAS estão absolutamente degradados, comprometidos. Não existe a recomposição de quadros do funcionalismo público que são essenciais nesse momento. Também não houve apoio aos pequenos e microempresários da cidade. O governo poderia ter ativado vários instrumentos através do BRB, da própria Secretaria de Economia, para apoiar essas pessoas que foram diretamente impactadas pelas restrições. Além disso, mais recentemente, havia um plano de mobilização de leitos de UTI. Hoje em Brasília nós temos mais de 200 pessoas aguardando o leito de UTI, a ocupação de praticamente 100%. Mas o governo tinha um plano, anunciado em dezembro, e que não foi cumprido. Inclusive, essa semana eu fui ao Tribunal de Contas para denunciar e saber por que eles não cumpriram. Porque se tivessem cumprido, provavelmente a gente não estaria nessa situação dramática. O Distrito Federal enfrenta, se não o pior, um dos piores momentos da sua história. O que está acontecendo é uma calamidade, verdadeira calamidade. E o governo não conseguiu ainda dar respostas a esses problemas, apesar de várias recomendações, sugestões, que o meu mandato e outros da Câmara Legislativa, bem como a própria sociedade civil organizada, os órgãos de controle, apresentaram. Se tivesse implementado um comitê de crise mais consistente, tivesse dialogado mais, tivesse preparado a sociedade para momentos como esse, de restrições, talvez as coisas estariam um pouco melhores. Mas, infelizmente, falta liderança no Distrito Federal, o governador está perdido e a população arca com esse prejuízo. Deputado, os hospitais de campanha, como é que se gasta tanto dinheiro para montar um hospital de campanha, como foi aqui no caso do Mané Garrincha, desmonta sem atender a população? Qual a justificativa? O hospital de campanha do estádio Mané Garrincha tem problemas desde o início. A começar pela escolha da empresa, que foi a responsável pela construção. Foi a sétima empresa. Foi cara ou coroa? Mais ou menos por aí. Decidiram lá, eu acho que na verdade ele foi muito bem construído. Por que a sétima empresa e não a primeira, a segunda, a terceira com o melhor preço? A diferença da sétima para a primeira foi de R$ 2 milhões, mais que isso. E esse hospital atendeu quantas pessoas? Esse hospital ele tinha ali uma previsão, se não me engano, de 40, 70 leitos. Ele foi um hospital de retaguarda, então ele foi muito importante no momento em que existiu, apesar do seu valor de construção e também do seu valor contratual para a gestão dos leitos, cerca de R$ 79 milhões. Nossa. Mas ele deu o suporte naquele momento mais crítico, em setembro, outubro, que nós estávamos vivendo. Foi desabilitado, foi desmobilizado pela Secretaria de Saúde. E muitos se questionam por quê. A justificativa do governo é de que não haveria necessidade de mantê-lo funcionando durante todo esse tempo. A nossa análise é de que ele poderia ser mantido como um hospital de retaguarda, não só para a Covid, mas para outras situações
de doenças aqui no Distrito Federal. Mas, deputado, 79 milhões de reais. Se aplicado na rede, ou com algumas ideias mais inteligentes, houveram cidades no interior que transformaram escolas em local de atendimento. 79 milhões não teria sido melhor aproveitado do que montar uma estrutura desse tamanho e de repente ela evaporar? Você tem total razão, sabe? Se eu fosse governador, eu teria tomado esse caminho. Porque, veja, nós tínhamos tanta possibilidade de ativar espaços, ampliando os leitos dos próprios hospitais, dilatando as estruturas como do Hospital de Santa Maria do Gama, o Hospital de Sobradinho, entre outros. Como nós também, ao invés de usar espaços que têm menos condições de receber esse hospital, tivéssemos escolhido outro. O governador agora, por exemplo, anunciou que vai construir um novo hospital de campanha lá no ginásio Nilson Nelson. Para quem conhece Brasília, é um ginásio antigo. A estrutura hidráulica e elétrica, em parte, está comprometida. Deputado, desculpa. O Mané Garrincha, provavelmente, sofreu algum tipo de modificação para receber o hospital de campanha. Perfeito. Agora desmontou, vai fazer um segundo hospital, vai fazer num outro lugar? Segundo o governador, sim, e a gente está questionando exatamente o porquê de não fazer de novo um hospital no próprio Mané Garrincha. Você citou o caso de escolas e outros espaços que poderiam abrigar, como São Paulo está fazendo, outros estados estão fazendo. É outra saída. Você dissolver, descentralizar, inclusive. Ao invés de fazer um hospital com, sei lá, 50 leitos, você faz 3, 4 pequenas estruturas com 20, 25 leitos, justamente para não haver essa pressão. E até o tempo de deslocamento é mais demanda, é mais carro do SAMU. Então é inteligente que não seja feito dessa forma, né, como ele está propondo. Mas ele é o governador e a gente tem o papel de fiscalizá-lo e ver se o que ele está propondo é realmente o melhor. Olha, é super importante que você que é do Distrito Federal acompanhe de perto a atuação dos parlamentares, porque os governadores falam muito a respeito da figura central do presidente da República e inclusive coloca toda a fatura na conta dele, ele tem uma parcela de culpa, mas os governadores, eles que administram os estados e aqui o Distrito Federal. Então é importante que você acompanhe a atuação do seu deputado estadual para saber se a decisão do governador está correta ou não e pressionar esses parlamentares. Deputado, eu recebi aqui algumas reclamações de que as clínicas não estavam atendendo as pessoas com atendimento primário. Isso não acaba, ao cabo, sufocando, colocando mais gente na UTI? Por que esse sistema de atendimento primário, esse atendimento precoce, ele não acontece? Muito bem lembrado, Santos, sobre a importância da atenção primária. O que é a atenção primária? É o posto de saúde perto da sua casa, é a UBS, é aquele atendimento inicial que depois vai te encaminhar para um atendimento mais complexo. Todo mundo já sabe, e na pandemia não é diferente, que a atenção primária, toda essa rede de saúde da família, UBS, etc., corresponde a cerca de 70% das resoluções dos problemas de saúde da população. Então, se hoje a gente tivesse uma atenção primária fortalecida, fazendo a testagem nos territórios, em cada cidade, em cada bairro, essa atenção primária já monitorando esses casos, isolando essas pessoas que têm casos positivos, provavelmente a carga nos hospitais e nas UPAs seria bem menor. O que o governo fez? Inverteu o investimento. Decidiu gastar mais com hospitais de campanha vultuosos, gastar mais com estrutura mais robusta do que gastar na atenção primária, que é onde você resolve a maior parte do problema. Então, de novo, má gestão, inversão de prioridades e o resultado é o que a gente está vendo agora. Aliás, o que nós temos visto é exatamente essa inversão de prioridades. Por exemplo, no Brasil inteiro, os agentes comunitários de saúde têm sido subutilizados. Eles deveriam ser os primeiros a receberem as vacinas, a receber um implemento no seu salário, para atender na ponta com segurança as pessoas. Muita gente não precisaria nem sair de casa para ir na UPA. Então eu não entendo, eu não sou médico, não sou especialista, mas isso é uma coisa óbvia. Se os senhores colocam um batalhão de agentes comunitários de saúde, evidentemente com toda a segurança, porque da mesma forma que o auxiliar de enfermagem, o médico tem que trabalhar com segurança no hospital, ofereçam também os agentes. Mas vocês preferem investir, como o deputado falou, em estruturas voltuosas para desmontarem quando a Polícia Federal bate na porta de vocês. Deputado, e qual a saída? O senhor tem alguma expectativa para resolver a crise? A gente tem apresentado ao governo algumas recomendações de curto prazo e outras de médio prazo. Curto prazo,
Primeira coisa, transporte público é um dos locais, um dos espaços onde as pessoas têm se contaminado mais, onde elas se aglomeram. O que o governador fez há poucos meses? Aceitou a redução da frota. Como é que você diminui a frota no momento que você tem que ampliar a frota? Então tem que voltar atrás dessa decisão e disponibilizar mais ônibus para os trabalhadores dos serviços essenciais. Só a primeira coisa. Segunda coisa, definir medidas emergenciais para os pequenos microempresários, no sentido de sobrevivência. Definir um auxílio imediato para os trabalhadores desempregados, afetados por essa crise também aqueles que estão com restrições. Quarto, a gente precisa que o governador do Distrito Federal dê início imediato, junto com outros governadores e prefeitos, a negociação para a compra de vacinas. O que vai vir do governo federal vai ajudar, mas não será suficiente, pelo menos é o que está previsto. Além disso, o governador precisa também ativar o seu sistema de transparência para que a gente possa acompanhar esses gastos com mais clareza, para que a gente possa ver se o investimento está sendo certo. E, por último, neste momento tem que ter uma ação urgente na assistência social. A pobreza extrema no DF está aumentando, no Sol Nascente, no Itapuã, no Arapuã. A gente tem em várias regiões gente muito pobre que está morrendo de fome nesse momento. Então o Estado tem que ir até elas para dar-lhes condições de sobrevivência. São algumas coisas imediatas e, claro, a questão das UTIs que tem que ser de uma hora para outra mesmo. A gente tem que pensar em estratégias para dilatar os leitos de UTI. Repito, hoje a gente tem mais de 200 pessoas na fila dos leitos de UTI no DF. São pessoas que provavelmente, algumas não vão conseguir esse leito e podem morrer na fila dos hospitais. Mas eu ouvi também nas suas mídias sociais o senhor denunciando que, para além de falta de leitos, faltam alguns insumos para que as pessoas também possam utilizar. Com certeza, a gente está com falta de alguns medicamentos para intubação de pacientes. Isso já foi avisado do governo, sabe, em novembro. A gente fez uma audiência pública só sobre insumos na saúde. Verificamos a falta de vários remédios, de vários tipos de medicamentos, de coisas importantes para você tratar os pacientes internados por Covid. Hoje faltam alguns medicamentos para intubação. Então tem que ter uma ação urgente de recomposição de insumos, de EPIs, para a estrutura ser viável e os profissionais de saúde atenderem a população da melhor maneira. Então percebam, eu já venho denunciando isso há algum tempo, que essa coisa de colocar também todas as fichas na vacina, que é de extrema importância, por favor, não venha me chamar de negacionista, os cuidados básicos têm que ter. Por exemplo, faltam medicamentos para entubar pessoas. Então, para essas pessoas que precisam ser entubadas, não adianta você falar de vacina. O básico tem que funcionar. Deputado, o senhor falou da extrema pobreza. Eu pergunto para o senhor, qual a diferença de um cidadão ser atendido com protocolo de segurança numa farmácia, numa padaria, para uma loja de sapato? Por que quebrar tanto micros e médios empresários, jogando cara ou coroa, como o senhor coloca nas suas mídias sociais? Exato. Essa metáfora que a gente usou essa semana foi justamente para mostrar que o governo não planeja as ações que toma. Me parece que muitas vezes são aleatórias, vem da cabeça, vem lá do gabinete de alguém, um assessor que fala e o governador aceita. É preciso planejar as coisas. Veja, sexta-feira retrasada, houve o decreto de restrição, no sábado mudou o decreto, no domingo já era outro decreto. Isso mostra que eles não tiveram planejamento, não tiveram técnica na hora de tomar essa decisão. E pegou todo mundo de surpresa. Os pequenos comerciantes, imagina só o dono de um restaurante, uma lanchonete que comprou comida para o seu estoque, comprou carne, comprou verdura para guardar ali para o final de semana. Como é que essa pessoa ficou? Teve que jogar tudo fora? Vou trazer aqui para o senhor, para corroborar com o que o senhor está falando. Ainda essa semana, uma comerciante de um restaurante aqui próximo, ela falou exatamente isso. O que deixa a gente ainda mais aflito é saber que daqui a uma semana tudo pode ser diferente. Perfeito. Então a gente está nessa imprevisibilidade. Claro que a pandemia impõe alguma imprevisibilidade, mas a gente tem que dar conta daquilo que é previsível. A gente tem que exaurir todo o nosso esforço para trabalhar dentro do que é previsível. Então, era previsível o aumento do número de casos. A gente sabe que no DF a taxa móvel estava aumentando. Então, por que não foi ativando os leitos de UTI proporcionalmente a essas taxas que estavam crescendo? E esse toque de recolher, o senhor acha? O vírus ele circula só a partir das 22 horas? Não adianta você decretar toque de recolher se logo cedo, quando o trabalhador vai para o ponto de ônibus, ele tem que se entulhar num ônibus junto com outras pessoas para poder chegar lá ao seu serviço. Então, de novo, as medidas isoladas, sem amarrá-las, sem inclusive fundamentá-las, vão ser ineficientes. Então, acho que, claro, diante do quadro que a gente está vivendo, é o momento para diminuir a circulação de pessoas mesmo, é o momento para a gente tentar
controlar essa proliferação do vírus, mas tem que ter estratégia, tem que ter técnica, tem que ter inteligência na tomada das decisões. Não pode simplesmente jogar para a população e falar, cumpra-se. Até porque se as pessoas não forem convencidas e tiverem a educação e o conhecimento acerca daquilo, elas não vão cumprir. E se não tiver fiscalização, também não vão se sentir motivados a cumprir. Veja aí as aglomerações ao longo desses meses do DF, várias festas, vários eventos. Cadê a fiscalização do GDF? Cadê lá os agentes do governo para falar, olha gente, não pode. Vocês não podem aqui se juntar 150 pessoas num espaço pequeno, todo mundo respirando mesmo ar sem máscara. Então cadê esse controle? Faltou também. Aí agora o governador joga na conta da população, vai para a televisão falar que graças a vocês, com aquela voz, né, do narrador na publicidade, graças a vocês conseguiram, é por conta de vocês que a gente está nessa situação. Ora, quem é que foi eleito? Quem é o líder do poder público no Distrito Federal, do poder executivo? É ele. Então não adianta botar na conta da população. A população também tem responsabilidade, todo mundo, acho que é um somatório, mas o governo é o maior responsável. Ele não é o único, mas é o maior responsável pelo que está acontecendo. É isso, deputado, estamos chegando ao final do nosso tempo, então que o senhor possa deixar a sua mensagem final aos nossos telespectadores do Distrito Federal e do Brasil inteiro que está acompanhando a gente. Eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com você, Sandro, e disponibilizar para sempre prestar esclarecimento. Acho que quem está na vida pública tem que ser transparente, dizer o que tem que dizer sempre que é questionado. Bom, sobre a situação do DF, o que eu vou pedir para as pessoas, nossos cidadãos, cidadãs brasileiras, é que se cuidem. Não há mais leitos de UTI, nós não temos mais capacidade de atender as pessoas nos hospitais, nas UPAs. É hora de sim nos conscientizarmos e cobrar os governantes, cobrar os líderes políticos para que tomem decisões responsáveis, para que façam tudo o que podem fazer para preservar vidas, para ajudar a nossa economia, para apoiar os mais frágeis, os marginalizados, os vulneráveis. É isso que a gente tem que fazer, pactuação. É o momento de lideranças exercerem seu papel e conseguirem colocar a sociedade no rumo da responsabilidade, da saúde e principalmente da nossa recuperação, não só econômica, mas em todas as áreas, educacional, nossas crianças um ano sempre escola, tantos desafios que a gente tem. É um momento muito delicado que exige muita responsabilidade. Deputado, eu já deixo aqui aberto o convite que o senhor possa voltar uma outra vez para falar do tema educação, que eu sei que o senhor já colocou emendas importantes para a educação, mas por conta do tempo a gente vai tratar desse assunto numa outra oportunidade. Muito obrigado por atender o Brasil Nordeste e até a próxima. Eu que agradeço, Sandro. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado a todos vocês pelo carinho da sua audiência. Conversei aqui com o deputado distrital Leandro Grazi, aqui do Distrito Federal, combativo aqui na Câmara Legislativa, e mais uma vez apelo aos senhores do Distrito Federal que acompanhem a atuação do seu parlamentar. Obrigado mais uma vez e até a próxima.